Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso livro do Currículo Paulista, tá? O EMAI. Nós vamos dar uma pausa no livro didático que a gente vem estudando, tá? Para a gente acrescentar os nossos conhecimentos e também para a gente relembrar alguns conceitos que a gente já veio estudando no semestre passado, tá bom? Então, cada aula vai ser uma sequência completa, porque o livro do EMAI, ele é bem gostoso de ser trabalhado, é gostoso de fazer ele, tá bom? Nós vamos começar na sequência 1. E lá na sequência 1, na página 10, a gente vai relembrar sobre números, né? Onde nós usamos os números. A Pro sempre fala que os números estão presentes na nossa vida em todos os lugares, tá? Então vamos lá acompanhar junto com a Pro. Com certeza, você utiliza números em diversas ocasiões, em várias situações do dia a dia. Então, vocês vão elaborar uma lista de situações em que se usa números. Então, vocês vão colocar aonde vocês encontram números, né? Em qual situação, em algum lugar, tá bom? Então, vocês vão fazer uma listagem. Isso daí é bem amplo, né? Porque não tem uma resposta certa, correta, definida, né? Os números, eles são encontrados em todos os lugares. E aí vocês vão listar aqui para Pro, tá bom? E aí na atividade 2, depois de fazer uma lista de situações que se usa número, vocês vão colocar as situações em que os números indicam contagens, né? Quais são as situações em que a gente tem que contar os números, tá bom? E aí vocês vão colocar quais são elas. Pode colocar uma, duas, tá bom? E já é o suficiente. Na letra B, há situações em que indicam ordenação, onde se colocam em ordem. Também vocês vão colocar uma, duas, quantas vocês preferirem. Na C, eles podem indicar o resultado de uma medição, né? Vocês vão medir alguma coisa, né? Pode indicar o resultado de uma medição? Quando? E aqui na letra D, e quando funcionam como códigos, tá? Então, vocês vão colocar aqui quais são as situações que funcionam como um código, tá bom? Você já sabe que chamamos de números naturais os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, e que eles formam um conjunto infinito. Então, o que quer dizer um conjunto infinito? Ele não tem fim, ele continua até não ter mais um fim, tá bom? Aí nós vamos passar para a sequência, para a atividade 1.2, onde vocês vão completar esta tabela, né, na sequência dos números. Uma das formas de observar a sequência numérica é analisar o comportamento das escritas em quadros numéricos, como o apresentado a seguir. Nele foram registrados alguns números. Você pode completá-lo? Então, faça isso e depois confira com o de um colega, né? Então, aqui a gente não precisa conferir, tá? Vocês vão mandar para a Pro. Começa aqui no 500 e vai terminar nesse último número aqui que está vazio, tá bom? Na atividade A, o que há em comum entre os números de cada uma das linhas do quadro? Então, tem aqui, ó, as linhas, né? São todas elas. O que há de comum entre elas? Depois que vocês fizerem, vocês vão notar que tem alguma coisa em comum entre elas, tá bom? Na letra B, o que há em comum entre os números de cada uma das colunas do quadro? Então, aqui as colunas, né? Elas estão na vertical, certo? E aí vocês vão colocar o que tem em comum entre elas. Certo, turminha? Depois, nós vamos seguir para as nossas atividades na página 12, na atividade 1.3. Muitas crianças e também adultos gostam de fazer coleções de figurinhas, de chaveiros e cartões postais e de selos.
4 amigos que colecionam cards contaram quantos tinham. Então, Pedro tem 8 grupos de 10 mais 5. O Mateus tem 9 grupos de 10 mais 9. O Alex tem 10 grupos de 10 mais 2. E o André tem 11 grupos de 10. Quantos cards tem cada um? Então, vocês vão colocar o Pedro, a quantidade de cards, Mateus, a quantidade de cards, o Alex, a quantidade de cards e o André também. Então, aqui a gente vai entrar de novo, ó, já vai começar até com a multiplicação. 8 grupos de 10. Então, vocês vão somar 8 vezes o número 10 e depois mais o 5 e assim por diante, tá bom? Na letra B, quem tem mais cards? Depois que vocês somarem tudo ou fizer a multiplicação, vocês vão descobrir quem é que tem mais card e vão registrar aqui para a Pro, certo? Em um outro dia, os amigos recontaram seus cards. Dessa vez, cada um fez a contagem de modo diferente. Descubra como cada um contou sua coleção e escreva no quadro abaixo. Então, o Pedro estava lá, 20, 25, 30. O Alex, 18, 21, 24. O Mateus, 28, 30, 32. E o André, 40, 50, 60. Tá? Vocês vão colocar aqui como que foi a contagem deles, de quantos em quantos cards eles estavam contando, tá bom? Na atividade 3, para cada forma de contagem, escreva 3 números que foram ditos antes e 3 números que foram ditos depois dos mostrados no quadro. Então, tem aqui o do Pedro, do Alex, do Mateus e do André. Então, vocês vão colocar, seguindo a sequência, né, a reta, daqui para cá. Que número que seria esse daqui? E que vocês vão observar qual é a diferença, né, de cards de um para o outro. Ah, é uma diferença de 3 cards, de 5 cards? Então, aqui vai ser números antes, né, e aqui números depois, seguindo a ordem aqui da sequência que eles estão fazendo, tá bom? E daí, nós vamos continuar na nossa sequência 1 e vamos partir para a atividade 1.4. Aqui não tem como a gente confeccionar tabelas com os amigos com os indicados no quadro. Vocês vão ter que pular essa parte de confecção, tá? E a gente vai partir para a atividade 2. Complete as sentenças a seguir. Qual que é o sucessor de 450? O antecessor de 709? Sucessor de 1900? Antecessor de 2000? O 427 é o sucessor de qual número? 309 é o antecessor de qual número? 600 é o sucessor de qual número e o antecessor de qual número, tá? Vamos lembrando que sucessor é o que vem depois e antecessor é o que vem antes. Então, aqui a gente já, na própria palavra, a gente já consegue ver sucessor depois e o antecessor, o que vem antes, tá bom? Nessa atividade 1 aqui, vocês podem fazer em casa com o papai e com a mamãe para vocês brincarem, tá bom? E aí nós vamos encerrar a nossa atividade aqui na atividade 5. O livro, ele não trouxe, né, no anexo 1, fichas de números, né? Mas os números são bem fáceis e vocês conseguem montar. Então, vocês vão compor esse número. 55 vocês vão escrever aqui embaixo, né? 55, 92, 327, 619 e 903. Então, vocês vão anotar aqui A, B, C, D e a letra E, tá bom? E aqui,
vocês teriam que utilizar ficha, mas vocês vão decompor, tá? Quais números vocês usariam para compor o número 619 e o número 903, tá? No fim, a gente vai acabar decompondo. Então, vocês vão colocar aqui 619, qual que é a decomposição dele? Como que você faz para compor este número? E depois o 903, tá bom? Aqui, vamos fazer a mesma coisa. A, B, C e D. Vocês vão compor os números 3.478, 8.532, 6.094, 7.906, tá? Então, vocês vão colocar letra A, letra B, letra C e letra D. Aí, vocês vão ler aqui novamente e vocês vão escrever os números, né? Colocar os números, tá bom? Aí aqui já seria sem o uso de ficha, a gente já está sem as fichas mesmo. A Luísa decompôs o número 3.452 da seguinte forma. Então, ela colocou aqui, ó, 3.452 é igual a 3.000 mais 400 mais 50 mais 2. E é o que vocês vão fazer, ó, aqui nessa atividade 2, tá bom? Da página 14. E completou. 3.452, ela fez uma outra decomposição. Aqui ela fez a decomposição por adição, tá bom? E aqui ela fez a decomposição por multiplicação. Então, aqui, ó, 3 vezes 1.000. Quanto que é 3 vezes 1.000? 3.000. Mais 4 vezes 100. Então, 4 vezes 100 é 400. 5 vezes 10 é 50. Mais 2. Essa decomposição que ela fez pela multiplicação também dá esse mesmo resultado, tá bom? E aí vocês vão ter este desafio. Decomponha o número 5.698 utilizando o procedimento da Luísa. Então, vocês vão fazer pela adição, então vocês podem fazer aqui nessa linha, e embaixo, fazendo o mesmo número, 5.698, pela multiplicação, certo? E aí, nós vamos, no dia de hoje, encerrar as nossas atividades do EMAI. Um beijo, turminha!